Veja que testemunho forte e impactante, irmãos. Mas antes disso, quero te convidar a deixar o seu like nesse vídeo, comente aqui embaixo qual que é a sua opinião, compartilhe para mais pessoas e, é claro, não deixe de se inscrever no nosso canal. Na descrição aqui do vídeo, como sempre, eu vou deixar o link do episódio completo que está lá no canal Makir Podcast. Então assista esse corte comigo aqui e depois vá lá no canal Makir Podcast e assista o episódio completo. Deixe o seu like lá também, se inscreva no canal. Vamos ver o vídeo. Lembrar assim de onde tudo começou e aonde que o Senhor tem me colocado agora, né? Então é desafiador, né? Lembrar de tudo, né? Sem se emocionar um pouco, mas vamos lá. Conheci a Jesus com meus 11 anos. 11 anos. Através da tia, né? Ela me levou na igreja e eu aceitei Jesus. E o Senhor entrou na minha família através da minha conversão. Aos pouquinhos, todas as pessoas da minha família foram alcançadas pelo Senhor. Eu fui batizada e aí o tempo foi passando. Eu vivia dentro da igreja, eu já estava na minha adolescência, mas eu estava lá de corpo, mas a minha mente parece que não estava lá. E teve a religiosidade foi algo assim que foi sugando a minha essência aos poucos, né? E quando chegou numa fase que eu já estava com, acho que uns 16, 17, pertinho dos 18 anos ali, eu comecei a ter umas dores horríveis, né? Uma tristeza, uma loucura. Parecia que tinha algo dentro de mim, que é um balão que é inflando assim dentro de mim. Não dá nem para descrever o que era aquilo. É uma coisa horrorosa, uma dor, uma tristeza, Nossa, era terrível. Quando eu estava na igreja, no momento dos louvores, então eu sentia a presença de Deus, era uma bênção, nossa. Eu ia para o monte orar e eu fui batizada com o Espírito Santo no monte. Eu sou daquela época que os matinhos ficavam tudo vermelho, pegando fogo. Eu já tive essa experiência. Eu sou dessa época. Foi uma época assim, uau. Eu creio que naquela época não dava tanto valor, né? Parecia que era algo tão comum. E nessa mesma época que eu comecei a ter essas dores, essa angústia, e eu não sabia o que era aquilo. Eu ficava dentro de casa, me trancava no quarto, eu chorava, eu batia minha cabeça na parede, chutava, eu me maltratava, eu gritava, chorava. Era horrível. Não conhecia aquilo, né? E naquela época eu tive momentos que a angústia era tanta, a dor era tanta, que eu falava: Senhor, eu não quero mais viver. Eu tinha uma crise de identidade, uma coisa horrível, que eu falava: ninguém me ama, ninguém me quer, né? Se eu morrer, ninguém vai sentir falta de mim, pode me matar, meu Deus, eu não quero viver. E aí eu deitava e quando eu acordava no dia seguinte, eu abria os olhos, não, me matou, continuo viva ainda. E aí foram muitos anos assim, sem tratamento, porque ninguém sabia o que era. Eu me isolei bastante. Aí o tempo foi passando, tive muitos problemas, né? E até que, certa vez, por causa de uma mentira que foi contada para o meu pai, para os meus pais, eu fui expulsa de casa por causa dessa mentira, né? E naquela época eu não tinha para onde ir e eu me vi perdida ali, né? Na rua, não sabia para onde ir, estava de noite. Fui abrigada na casa de uma amiga e nessa fase eu fui abrigada, na verdade, na casa de várias pessoas, né? Algumas pessoas me acolheram e eu passei muita dificuldade até que eu consegui alugar uma casa, conseguia a começar a minha vida, né? Foi ali. Foi começando e... Mas essa mentira impactou tanto os teus pais para ter esse...
Por causa da religiosidade, da aparência, né? Não sei, aquela mentira era uma grande vergonha para minha família. Entendi. Era uma grande vergonha, né? Enfim, eu fui acolhida por várias pessoas depois, até consegui ter a minha casa e comprar as coisinhas, a prestação, então montei minha casinha lá. Só que aí eu não fui mais para a igreja, daí eu já me afastei de vez, né? Porque eu já estava meio cambaleando e me afastei de vez. Aí foi onde eu me afundei mesmo. Foram as amizades, né? E tudo era muito fácil. Então, foi uma época que eu conheci o alcoolismo. Então, começou com o alcoolismo e comecei a fumar. Depois, automaticamente, já vieram as drogas. E daí eu fui me afundando, até que virou o alcoolismo real. Uhum. E eu lembro que, na época, eu conheci uma pessoa, né, e aí eu me apaixonei, só que era uma mulher, então eu tive um relacionamento com ela. Entendi. Eu tinha um namorado, terminei o relacionamento com ele, então eu tive esse relacionamento com ela durante quase 7 anos. E parece que tudo que era ruim começou a ficar um pouco pior. Virei dona de boteco. Uau. Baladas, quase todas eu participava, né? Foram fases assim bem terríveis. Mas para mim estava tudo bem, estava curtindo. Eu, né? Tinha os momentos de falsa alegria. Quando eu contei para meus pais, eu falei para o pai, né? Para a mãe, eu falei, olha, eu me apaixonei por ela, vou morar com ela. Aí eles falaram, olha, a minha mãe falou, olha, não quero você dentro de casa mais, né? E como visitante, né? E o pai, ele ainda falou assim, eu aceito você como minha filha, mas não me obrigue a conviver com isso, né? E foi de água abaixo, foi por água abaixo. Então, depois que a gente se separou, né, esse relacionamento homossexual que eu tive com ela, foi difícil para mim, porque eu realmente achava que eu estava apaixonada e eu me envolvi com uma outra pessoa e daí não teve mais jeito. E só que essa outra pessoa já começou a tirar as coisas que eu tinha através das situações que ela vivia. Então eu fui me envolvendo no mundo das drogas, fui me envolvendo ainda mais com alcoolismo, com drogas, e aos poucos eu fui perdendo as coisas que eu tinha, que eram poucas já. Aos poucos eu fui perdendo e fui desfazendo. Tipo, vendendo as coisas de casa. Chegou uma época que eu já não tinha mais casa para morar, mas eu tinha o bar, eu tinha o boteco. Então, teve muitas noites que eu dormi na mesa de sinuca. Eu colocava o edredom assim na mesa de sinuca, fechava o bar e dormia ali naquele fedor de cigarro, de cerveja, né? E estava tudo bem. Eu dormia louca e acordava na ressaca, já tomava outra e pronto, e vamos lá. E era assim, minha vida era uma loucura. Eu morava dentro do bar. Teve uma época que eu fiquei com dívidas no bar e daí larguei tudo e fui para outros cantos com essa pessoa e aí eu comecei a morar dentro do carro, porque eu já não tinha... a situação era tão terrível que eu não tinha nem gasolina para voltar lá para onde eu morava. No caso, onde eu tinha o bar ainda. Tava lá, né? E eu comecei a morar dentro do carro. Então, fiquei algum tempo morando dentro do carro. E aí, as amizades, né? Ela tinha amizades envolvidas com roubo, com... Pesada. E até que aconteceu o inevitável, né?
eu acabei sendo presa, né? Eu fui presa e eu lembro que quando eu estive na prisão, a policial dizia assim: fala, eu sei que você não fez isso, eu sei que não foi você, fala o que aconteceu, pode falar. E eu ficava quieta, porque eu sabia que existia uma lei no mundo do crime. E eu não devia falar nada, eu devia ficar quieta. E assim eu fiz, eu fiquei quieta. E quem cala consente. Por causa desse meu silêncio, eu fui para a cadeia mesmo, e daí eu fui presa, eu fiquei uns 2 dias, talvez, eu nem lembro quantos dias, ali em Pinheiros, e foi o pior cenário da minha vida. Foi a pior fase da minha vida ali, né? E de estar numa cela, jogada no chão e via as marmitas, né? Os marmitex, e era jogado no chão, aí a gente tinha que pegar pelo vão da grade, não tinha colher, tinha que tirar a tampa do marmitex, aí aprende com elas a dobrar e aquilo ali virar uma colher. Era uma cena assim de filme de terror, era muito ruim mesmo. Depois tivemos que... todo o processo, né? Antes de ir para a prisão mesmo, onde tivemos que passar no IML, e quando nós entramos, eu e outras mulheres, nós algemadas, né, e de cabeça baixa, a instrução era: entra, não olha para ninguém, abaixa a cabeça e segue. E quando eu entrei, ali tinham pessoas aguardando para fazer exames diversos, né, eu não sei. Pessoas aguardando atendimento, e aí chegou aquela fila de presas entrando e eu vi aquelas pessoas, eu me senti muito envergonhada. Muito envergonhada, eu me senti. E esse foi um processo que eu passei antes de ir para a penitenciária mesmo. E no caminho até a penitenciária, depois disso, né, no porta-malas do carro da polícia, e daí com outras mulheres, aí eu olhava assim e via, passava o caminho todo, né, na marginal, e olhando assim para trás, iam passando filmes na minha cabeça, mas eu acho que não tinha caído muito a ficha assim. Eu acho que eu pensava que era só alguns dias e daqui a pouco eu já ia estar de volta. Mas não foi assim. Então eu fui levada para o Carandiru, em São Paulo, a penitenciária de Santana, né, feminina, penitenciária feminina de Santana, que é o Carandiru, porque ele foi demolido uma parte, mas a parte feminina não, a parte feminina ainda existe. Então eu fui presa ali. E passando por aqueles corredores, e eu fiquei lá na última ala. Foi um processo, foi uma época terrível para mim, bem terrível mesmo. Mas eu ainda pensava assim, daqui a pouco eu vou estar em casa, vai estar tudo certo. Daqui a pouco alguém vai aparecer e vai assumir tudo, né? E tá tudo ok. Mas eu sempre fiquei calada e eu não dizia nada. Então, pelo fato de eu não dizer nada, eu assinei uma pena de aproximadamente 8 anos quando eu fui julgada, porque eu fui considerada como a chefe da quadrilha, né? Sério? Porque como eu morava dentro do carro, então no meu carro tinham algumas coisinhas que eram minhas. E tudo aquilo foi considerado objeto de furto. E eles tinham roubado um celular, e o rapaz estava armado, e ele disse o meu nome na hora, né? E então eu fui presa junto com esse rapaz. Mas tudo, eles colocaram um monte de crimes lá, um monte de
de artigos no meu nome. E eu fiquei na prisão durante 6 meses. Ali na prisão, eu me afundei ainda mais, Sim. né? Eu lembro que uma vez teve uma paralisação por causa da água, né? Então, lá, se a gente quisesse tomar banho quente entre aspas, né? Vou dizer, um banho morno, tinha que levantar de madrugada. Eu não lembro exatamente se era 3 ou era 4 horas da madrugada que tocava a sirene e aí eles abriam o chuveiro, água no chuveiro. Uhum. Teve uma paralisação lá por causa da água, porque não estava chegando água nas celas, então resolveram que ninguém ia entrar nas celas. E aí nesse dia, nessa noite, não podia entrar as guardas, não podia entrar a enfermeira, não podia entrar ninguém, porque nenhuma presa entrou para a cela. E aí, nessa noite que eu penso que eu tive uma overdose ali, porque eu fiquei morta, vou dizer assim. Fiquei morta, porque eu só ouvia, mas eu não reagia. E eu escutava o pessoal, as mulheres dizendo, ela cheirou porque ela quis, que ela vai morrer, deixa ela morrer, fazer o quê? E aí a minha cabeça ficava trabalhando assim, meu Deus, eu não posso morrer aqui, eu não posso morrer aqui. O que vai ser a minha mãe? Como que a minha mãe vai vir me pegar? Ela vai me pegar no caixão, eu não posso morrer aqui, não posso. Eu falava, meu Deus, eu não posso morrer aqui, eu não posso. Daí me davam leite, me davam água, assim, toma, mas não passava. E eu ficava ali. E acho que foi a pior noite mesmo da minha vida. E no dia seguinte, eu sentia que meu coração estava saindo pelo peito. No dia seguinte, eu comecei a ter uma sensação diferente. Era uma coisa... eu comecei a ter medo de morrer. E aí as enfermeiras já podiam entrar dentro do presídio. Uhum. E aí elas foram me examinar e falaram assim, você não tem nada, tá tudo bem. Você não tem nada, seu coração tá batendo normal, não tá acontecendo nada. E depois começou a ser sequente, né? Começou a me dar aquela loucura, aquela fadiga, o coração acelerando e aquela sensação de que vou morrer, suava frio e... Depois eu fui entender que aquilo era a síndrome do pânico. Uhum. Então eu comecei a ter ali, naquele momento. Mas o meu desespero era de não morrer lá dentro, porque eu demorei muito tempo, aliás, para me perdoar, né? Eu achava que eu tinha que me perdoar por tudo que minha mãe passou, né? Que meu pai passou nessa fase. Né? Eu fiquei pensando, meu Deus, a minha mãe, uma senhora, né, cristã, ela veio me visitar todo dia de visita, minha mãe estava lá, ela não faltava, a minha mãe sempre estava lá, o pai também ia lá, mas a mãe, ela nunca faltava. E eu ficava me culpando pela situação constrangedora dela de ter que entrar no presídio, de ter que tirar a roupa e fazer toda aquela revista que, pra gente, pra uma pessoa, né, é difícil. Imagina você pensar que a própria mãe está passando por aquilo por causa de algo que eu fiz, né? Eu procurei estar naquele lugar, não fui colocada lá por eles. E quando eu saí, meu pai conseguiu um bom advogado, né, e conseguiu que eu respondesse tudo em liberdade, e eu fui condenada, eu não apagou ali, não foi cancelado. E eu fui para minha liberdade. Quando eu saí, eu tinha que... Todo mês eu precisava ir no fórum, na Barra Funda, para assinar. Tinha um monte de regras. Eu não podia ficar na rua.
até tarde. Se eu tomasse uma multa de trânsito, eu voltava para a cadeia. Então, eu tinha que ser ali bem certinho, né? E então, foram 2 anos assinando no fórum, lá, uma vez por mês. E eu me lembro que, quando eu saí, tinha aquela questão, né? Ah, você nunca mais vai conseguir trabalhar, né? Quem é que vai contratar uma ex-presidiária? Isso não existe, imagina, fora de cogitação. Mas Deus preparou um emprego para mim, eu fui chamada, mas antes de eu ser chamada, eu continuei com boteco. Então, eu saí da cadeia, continuei dona de boteco, porque o boteco ainda existia. O pai segurou as pontas lá, né, pagou as dívidas que tinha, então eu voltei a ser dona de boteco. E eu não parei com as drogas, eu continuei. E nesse período, eu vi cenas horríveis, eu vi pessoas morrendo, eu via pessoas morrendo de overdose, coisas horríveis mesmo eu vi. E mesmo eu vendo, eu não parava. Eu falei, não, eu gosto de ficar louca, tá tudo bem. Então, eu não fazia a menor questão de parar. Até que essa crise do pânico, ela continuava, não sumiu. Vira e mexe aparecia. E teve situações que eu larguei o bar lá e falei, olha, eu preciso ir embora. Deixava na mão de amigos, ó, vocês ficam aí porque eu tenho que ir embora, eu não consigo ficar aqui. E aí, quem me acalmava era a minha mãe. Eu ligava para ela, às vezes, eu lembro da última vez que eu liguei para a mãe. Eu vou morrer, mãe, eu vou morrer, a senhora não está aqui, mãe, cadê a senhora? A mãe estava na igreja, orando por mim, a mãe nunca desistiu de orar por mim, nunca desistiu de orar. Ela ia para a igreja e eu ficava lá, bebendo, farreando e ela orando. E ela falava, não, você não vai morrer, tá, fica quietinha aí, tá bom. Acho que ela não entendia muito bem o que estava acontecendo comigo, né? E até que chegou um dia que eu falei assim, olha, quer saber de uma coisa? Olha aqui, eu falei com Deus, eu falei assim, olha Deus, o negócio é o seguinte, a partir de hoje, isso é um acordo que eu estou fazendo com o Senhor, hein, Deus? Então, é uma promessa. A partir de hoje, eu nunca mais vou colocar droga na minha boca. Nem o tipo de droga ilícita, eu não vou. A partir de hoje, eu não vou mais. E se acontecer, de por acaso, cometer um deslize e usar droga de novo, olha, Senhor, você pode me matar. Pode me matar, porque significa que eu não quero mais viver mesmo, e pode me matar. Mas esse é um acordo que eu estou fazendo. Não vou mais usar droga e ponto final. E foi assim que aconteceu. Eu parei mesmo, continuei fumando, continuei bebendo, mas parei com as outras coisas. E depois de um tempo, eu fui no boteco, né? Com uma amiga. Tava tendo um aniversário lá. Tinha um cara comemorando o aniversário dele lá. E aí ele olhou assim, aí minha amiga falou assim, ele é meu vizinho, é solteiro. Então tá. Aí a gente começou a conversar e aí ele já me pediu em namoro naquela noite. Ele falou que queria namorar comigo. Eu falei assim, cara, você é louco. Você não me conhece. Você não sabe nada da minha vida. Como que você quer namorar comigo? Você é maluco, cara. Não. Primeiro você precisa me conhecer. Depois que você souber da minha história, aí sim, você pode dizer se vai querer ou não. Aí ele me chamou para um piquenique no outro dia. E aí ele me levou no Parque Vila Lobos. Colocou uma toalha lá. E no gramado, e arrumou, né? Tinha um pãozinho italiano, queijinho, né? E aí, quando eu olhei aquilo, eu falei, uau, caramba, eu nunca fui tratada desse jeito, né? Eu tava parecendo, assim, comercial de margarina até. Então, eu contei pra ele, né? Comercial de margarina. E aquilo era novidade pra mim mesmo. Então, quando eu contei pra ele,
Eu falei, pronto. Essa é a parte mais grave da minha vida. Agora eu pergunto pra você, você quer mesmo namorar comigo? Aí ele falou, agora que eu quero mesmo. Aí eu falei, não, ele é louco mesmo. Ele é louco. É louco mesmo. E aí começou nosso namoro. E ele também era alcoólatra, né? E a gente começou a namorar. E na mesma semana que a gente começou a namorar, eu recebi essa proposta de emprego. E aí eu fui contratada para trabalhar nessa empresa, né? E aí eu falei para ele, pro meu marido, Flávio, falei, olha, a empresa fica nesse endereço aqui, ó, na Rua Funchal. E onde é que ele trabalhava? Na Rua Funchal. Ele trabalhava numa empresa há muitos anos, que ficava a poucos metros de distância de onde eu tinha sido contratada. E todos os dias a gente saía para almoçar junto. Ele parava lá e ficava me esperando, a gente descia, era no prédio, né? E a gente almoçava junto. E depois de um tempo a gente... até ontem eu passei um vídeo para as meninas, né? Do dia que ele me pediu em casamento, oficialmente, para os meus pais. Foi uma festa, foi uma loucura, todo mundo vibrou e foi uma choradeira, porque eu era um caso, assim, perdido, né? Ninguém achava que eu ia conseguir... Ter uma reviravolta. Me casar e tal, não. Eu acho assim, que a mãe orava, ela sempre estava lá orando, pedindo, mas ela vai dizer assim, eu sabia que Deus ia fazer uma obra, mas não dá para acreditar muito, sabe? De tão tranqueira que eu era mesmo. A mãe continuava indo para a igreja, daí eu já estava namorando, já estava... Depois de um tempo depois de um ano a gente se casou no civil, tudo certinho. Aí a cachaçaria era em família ali, né? A mãe saía para a igreja ainda, continuava e ficava todo mundo lá bebendo, né? Olha para mim, assim, sabe? Aquela loucura mesmo. Hoje em dia, quando eu escuto um áudio daquela época, eu realmente tenho vergonha de ouvir a minha voz. Nossa. De tão horrível que era. A gente se casou, compramos um apartamento e começou o meu desespero por engravidar. Eu queria engravidar, eu queria e não conseguia de jeito nenhum, não conseguia engravidar. E começou a parte de acusações e todo tipo de exames a gente fazia e não dava certo. Daí a gente tinha uma empresa, né, em Carapicuíba. Daí a gente resolveu sair de São Paulo, pegamos 2 caminhões enormes e viemos para Santa Catarina. Quando a gente chegou aqui, continuou o processo de querer engravidar, eu queria ficar grávida, só que eu ainda era alcoólatra, ele também. Falei, quer saber? Não vai dar certo. Eu já tô com 38, vamos deixar isso para lá, não vou conseguir engravidar, então vamos adotar. Beleza, vamos adotar. Então a gente foi no fórum, preencheu toda a papelada, ficou na fila de espera para fazer o cursinho, toda aquela burocracia. E vamos aguardar. E a gente colocou lá como uma criança sem restrição nenhuma. A gente queria ter alguém para cuidar. Né? Não importa se tinha irmãos, se era mais velha, não tinha nenhum tipo de restrição. A gente ficou na fila de espera aproximadamente 4 meses, aproximadamente. E nesse período que a gente estava esperando ser chamado, o pai e a mãe nunca desistiram, né, de estar orando por nós, né? Aí a oração já era outra. Já era a oração para que eu ficasse grávida, né? E não acontecia, mas quando a gente decidiu adotar, aí eu falei assim, será que dessa vez rolou? Porque eu fiz
milhão de testes de gravidez e sempre dava negativo. Aham. Atrasava, eu fazia o teste, negativo. Aí, quando atrasou, uma época, eu falei assim, vou esperar mais um pouco. Esperei quase um mês, daí eu fiz o teste. Aí deu positivo, eu falei, não, acho que tá errado isso aqui. Mas eu fiquei, assim, tão maluca que eu saí do banheiro, a mãe tava deitada, eu lembro da cena certinha, a mãe tava deitada, assim, deitadinha no sofá, o pai estava sentado, estava assistindo televisão e eles estavam passeando lá em casa. E meu marido estava trabalhando, o Rafa também, ele morava com a gente, o Rafa. Rafa é meu irmão. Aham. E eu saí do banheiro e falei assim, então, eu quero falar uma coisa para vocês. Tô grávida. Aí eles ficaram assim, hã? Como assim? Do nada? Do nada, chega assim, sério daqui? Ah, nossa, aí foi uma choradeira, foi, meu Deus, foi a maior alegria que a gente teve, foi extraordinário. Daí, não, vamos fazer o exame de sangue para ver se é verdade, né? E aí, quando eu vi o exame de sangue que deu positivo mesmo, eu falei, não. Aí, mas olha, a ficha não tinha caído ainda, né? Demorou alguns dias, que aí eu me acabei de chorar de alegria, né? E depois, quando eu colocava a mão na barriga, assim, eu sentia... Meu Deus! Eu falava assim, cara, eu não sou digna, né? De cheirar. E... Foi uma das maiores alegrias que eu tive na minha vida. Quando eu pude sentir o meu filho movimentando na minha barriga. Samuel nasceu, o nome dele é Samuel. E Samuel é a grande bênção da nossa vida. E eu digo que Samuel foi o meu Peniel. Eu falo assim, porque quando eu descobri que estava grávida, eu tomei outra decisão na minha vida, que foi em relação ao alcoolismo. Que aí eu falei, a partir de hoje, eu não bebo mais. Então, eu encerrei o ciclo ali. E quando Samuel nasceu, eu decidi, agora eu vou para a igreja. Agora eu quero Jesus na minha vida. Porque eu não quero, eu não autorizo, eu não permito que o meu filho passe por absolutamente nada que eu passei de mal. Nada vai ser transmitido para o meu filho. Ele vai crescer aos pés do Senhor. Glória a Deus. Tomei a decisão, comecei a ir para a igreja. E eu ia com ele bebezinho ainda, mas eu ia. E o pessoal, quando ele foi crescendo um pouquinho mais, o pessoal ficava meio incomodado porque ele fazia muito barulho e ele não ficava quieto. Eu nunca conseguia segurar ele. Depois que ele começou a andar, era impossível segurar ele no colo. Ele tinha uma força que eu não entendia de onde vinha aquela força. E aí eu falava assim, tá difícil porque ele não para, eu não consigo segurar ele no colo e ele fica resmungando, choramingando. Eu estava indo numa igreja muito tradicional, né? E não podia fazer barulho, era silêncio. Então, era só o pastor que falava, não era uma igreja pentecostal. Sim. E aí eu falei, olha, quer saber de uma coisa? Eu não vou mais nessa igreja não, porque é longe de casa, eu tenho que ficar... Tô gastando muita gasolina, eu não vou mais não. Vou ficar por aqui e vou ficar em casa. Muito longe essa igreja. Em pouco tempo, abriu a igreja na rua da minha casa. E aí o Espírito Santo falou para mim, e agora? Tá perto o suficiente?
né? E daí eu conheci o amor de Jesus ali. E nos cultos, o pastor Fernando, ele só pregava a mulher samaritana. Era mulher samaritana, era as pregações, né? Uhum. Mulher samaritana, Samuel, Ana, Davi. Então, era esse contexto. Toda vez que eu ia, tinha uma palavra relacionada a esses personagens da Bíblia, e eu sentava ali na frente algumas vezes e olha, eu fico pensando hoje, lembrando, né? Nossa, o pastor devia ter uma concentração muito grande, porque era uma choradeira. Que como que o pastor conseguia pregar com uma pessoa ali aos prantos? Porque eu ficava aos prantos mesmo. Eu chorava, porque toda a palavra era para mim. Toda a palavra era para mim ali, e eu fui no retiro, né? E o processo de restauração começou ali, no retiro de mulheres. Depois disso, teve cursos, né? Tem curso específico para mulheres na igreja. E eu lembro que teve uma aula que me fez desistir, porque era assim, sobre feminilidade. Então falava assim, Deus fez a mulher e viu que era bom. E aí eu falava assim, eu não sei o que ele viu de bom, porque comigo não aconteceu nada de bom, nada de bom. Eu acho que Deus, quando escreveu essa história aí, não estava entendendo muito bem o que estava acontecendo comigo, né? E eu não aceitava essa palavra. E eu falei para minha pastora, né? Eu falei, pastora, aos prantos ali. Mas ela já escutou tanto pranto meu, tanto choro. Eu imagino. Pastora, essa palavra não serve para mim. Não tem nada de bom em ser mulher. Pode ser que seja bom para pessoas normais. Eu não sou normal. Eu não tive uma vida normal. Para mim, não tem nada de bom. Daí ela, vamos conversar. E aí, eu me joguei ali, contei tudo para ela, né? Contei a minha história para ela. Ela orou por mim e me aconselhou. E aí eu comecei meu processo de cura, né? Processo de cura, de buscar entendimento, de buscar a palavra de Deus, oração. Até que foi passando o tempo e a pastora falava assim, você vai ministrar para mulheres, você vai, através do que Deus fez na tua vida, você vai alcançar outras mulheres na mesma situação. Porque você tem, né, autoridade para falar nesses assuntos. Então, tudo que você passou não foi em vão. Até que eu falei, não, eu vou ministrar o curso. E aí eu comecei a ministrar o curso para mulheres também. Eu fiz a primeira turma, a segunda, e agora eu estou na terceira turma. Ministro o curso lá na minha igreja. A gente já está terminando o curso, quase. Como é o nome do curso mesmo? A Resolução de Toda Mulher. Resolução. Ele é baseado no livro, no livro desse mesmo tema, né? E tem 14 aulas bem pontuais para mulheres. Então, eu comecei a desenvolver nessa questão. E o meu filho, nós recebemos o diagnóstico dele, né? Com 2 anos e pouquinho, que ele era autista. E foi na época do auge da pandemia, então estava tudo fechado. E a gente falava assim, não vai ter como fazer o tratamento. Me vi desesperada, porque o que a gente vai fazer? Ele era grau 2, não falava, né? E se a gente começasse a pagar o tratamento, vendesse tudo que tinha, ainda não dava para pagar o tratamento dele, porque é caro, né? E não tinha opção também, porque estava tudo fechado. E aí eu me desdobrei e durante um ano eu
fui mãe. Eu fui mãe de verdade. Eu aprendi e brincava com ele. E nesse período a gente conseguiu reduzir o grau dele de 2 para 1 em casa. Claro que depois ele teve atendimento médico, Sim. fez terapias e tudo mais. E agora a gente vive um novo desafio, né? Porque ele está no 1º ano já e ele é muito agitado, muito agitado. Assiste televisão de ponta cabeça, parece um furacão. E aí tem alguma coisa aí, mas tem alguma coisa. Eu desconfio, mas não tenho certeza. Até que eu levei ele no médico mesmo, porque ele está tendo muita crise de raiva, né? Descontrole emocional. Aham. E aí nós pegamos um laudo novo nessa semana, é bem recente. Eu ainda não processei isso muito bem, né? Porque é novo. Então ele tem agora autismo, Asperger e TDAH e com traços de TOD também. Então está sendo uma fase nova que a gente está começando, desafiadora. Meu filho, ele é a maior bênção que Deus poderia ter nos dado, né? Aprendendo a ser mãe com ele todos os dias. Ele é o meu Peniel, porque foi por ele que eu decidi Amém. mudar, né? E meu marido foi o anjo que Deus colocou na minha vida. Quando a gente se casou, a gente brindou com um copo de cerveja. E a gente falava assim, que o nosso copo nunca se esvazie de cerveja. E a gente trouxe uma maldição para o nosso casamento, naquele momento. E eu queria, era desejo do meu coração de encerrar aquele ciclo, né? E quando a gente completou 10 anos de casamento, eu falei, agora nós vamos casar de verdade, que eu quero vestir de noiva. Top, velho. E aí, eu não tinha condições financeiras, não tinha dinheiro, nada. Aí foi um monte de pessoas que as meninas do curso, né, fizeram uma contribuição, fizeram um monte de coisa, aí correram daqui, correram dali, fizeram festa surpresa, me deram presente, fizeram uma sala, coisa mais linda, colocaram com um monte de coraçãozinho e tal. Mas, enfim, eu me casei com o vestido de noiva da minha mãe, Uau. porque ela ainda tinha guardado, ela uma vez contou, uma vez ela falou que o sonho dela era ver uma das filhas se casando usando o vestido que ela usou no casamento dela. Então eu me casei com o vestido da minha mãe. Meu pai agora sim me abençoou, me levando para o altar. Pastor Márcio, pastor Azani celebraram o meu casamento. Foi um momento excepcional e nós fizemos um ato ali na troca de alianças com uma taça de suco. Então o nosso voto dessa vez foi assim, que o nosso copo nunca se esvazie de alegria e da unção da presença de Deus. Glória a Deus. Então a gente recebeu as bênçãos do Pai ali, né? E foi um momento extraordinário no nosso casamento. Recentemente eu achava que ainda tinha algo que precisava ser resolvido com os meus pais. Que era a questão do perdão. Sim. Sempre o pessoal falando, Cris, você precisa pedir perdão, você precisa falar com seus pais. Eu, não, tá tudo bem, a gente já passou, deixa pra lá, não precisa falar nada sobre isso. E daí isso me incomodava. Aí eu falei, quer saber? Tá bom, vamos lá. Daí eu assei um bolo e falei assim, vamos tomar café, convidei a mãe, convidei o pai, né? O pai estava trabalhando lá em algo lá na minha cozinha e coloquei o bolo na mesa e, pai, vem aqui. Não, depois eu vou, não sei o quê. Não, pai, vamos, vem aqui. Insisti, daí ele veio e sentou-se à mesa com a gente. Aí eu falei, eu quero falar algo para vocês. Daí já fizeram assim... Não, porque eu tinha feito um monte de ensaios. Eu tinha, na minha cabeça, eu tinha feito
textos e textos de como seria esse momento. E daí, falei, agora vai de uma vez. Eu preciso falar algo para vocês. Aí já... Mas antes eu quero orar. Aí o pai, peraí que eu vou vestir minha camiseta. Vestiu a camisa, sentou, daí eu só falei assim, olha, Espírito Santo, Senhor Jesus, você é bem-vindo aqui na minha mesa. Eu te convido, fica aqui conosco. Amém. Aí eles olharam assim, né? Que oração rápida é essa, né? E daí eu falei, olha, eu quero dizer algo para vocês. Aí eu falei, olha, mãe, eu quero te pedir perdão. Porque na minha adolescência eu fui rebelde. Eu saí de casa, né, sem a bênção de vocês. Eu fiz muita coisa errada. Eu me perdi no meio do caminho. Eu fiz a senhora passar por tanta humilhação, né, indo me visitar lá na cadeia. Ah, menina, para, isso aí já passou. Não, mas eu nunca pedi perdão, então eu quero falar agora. Me perdoa. Falei pro meu pai também, né? Pai, você me perdoa, porque eu fui rebelde. Eu falei palavras erradas. Eu amaldiçoei o Senhor, amaldiçoei a mãe. Quantas vezes eu até disse, né, que eu era órfã de pai vivo, né? E eu quero pedir perdão para vocês. Por favor, me perdoa. Eu sei que já passou, eu sei que vocês não acham isso desnecessário, mas para mim isso é importante. Então eles falaram, não, eu perdoo você. Você está perdoado. Eu falei, então, agora, pai, eu quero que o Senhor ore por mim, abençoe a minha casa, a minha família, abençoe o meu marido. Eu quero que o Senhor ore por mim. Eu tinha óleo, né, consagrado em casa. Aí eu entreguei na mão dele, meu pai é presbítero. Eu falei, o senhor pode me ungir aqui, ora por mim. Daí eu fiquei de joelho na frente do meu pai e ele orou por mim, me ungiu, me abençoou. Ele abençoou meu casamento, abençoou meu filho, abençoou minha casa. Minha mãe também me abençoou. E quando isso aconteceu, parece que um peso enorme saiu de cima de mim. Um peso enorme. A culpa saiu. A culpa acabou. E a raiva. Olha, eu tenho um pai novo. Eu tenho uma mãe nova. Eu amo demais meus pais. Eles são referência na minha vida. Eles são a minha estrutura. Eu não consigo mensurar o tamanho da dor que eles tiveram, né? E Deus é tão bom que Ele permitiu que eu pudesse ter esse novo relacionamento com meus pais, né? Vivos. E eu louvo a Deus todos os dias eu agradeço a Deus, porque eu tenho pais maravilhosos, meus pais são bênção na minha vida, eles fizeram tudo que eles podiam ter feito dentro da condição que eles tinham, e eles continuam sendo meu tudo. Meu marido é um homem de Deus, é o sacerdote da minha casa. Glória a Deus. Eu honro meu marido e eu sou muito abençoada porque o Senhor abençoa ele. Eu sou a coluna da casa, eu
entendo isso, né? Demorou, mas eu entendi sobre estar na mesma missão. Eu aprendi a orar para que o Senhor abençoasse o meu marido. Eu não sei nem como agradecer, porque tudo que o Senhor faz por mim, eu falo, meu Deus, eu não mereço. O que o Senhor viu em mim? E aqui tô eu hoje contando isso tudo, né? Isso é o que o Senhor me deu permissão para estar contando. Amém. Hoje aqui. Amém. É isso.